Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Se coloque em pé no seu lugar nessa noite. Vamos entrar na presença do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nessa noite. Eu sei que ao longo de todas essas quartas-feiras eu estou aqui, mas de uma forma diferente nessa noite. Eu creio que através dessa série de mensagens, Deus ele vai mudar a minha e a sua vida. E Ele vai mostrar para cada um de nós, cada vez mais, a soberania dEle sobre nós. Creia nisso. Eu quero que aí onde você estiver nesse momento, você feche seus olhos e vamos dirigir ao Senhor Jesus a nossa primeira oração da noite. Então fale com Deus aí nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Sua presença, meu Deus, nessa noite e te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em Sua casa. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor esteja à frente desse culto, meu Pai, do início ao fim, meu Deus. E que hoje, meu Pai, nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entramos, meu Deus, mas pelo contrário, meu Pai, que nós iremos sair daqui renovados, cheios e transformados pela Sua santa e bendita presença, meu Deus. Seja conosco, meu Pai, é o que nós te pedimos, meu Deus, nessa noite e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, dê uma salva de palmas para Ele aí aonde você estiver. E declare esse louvor nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declare isso. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
e você possamos romper em fé nesse Deus Todo-Poderoso. Creia que na presença do Senhor Jesus, eu e você somos mais que vencedores nessa noite. Se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, declare assim comigo nessa noite através dessa canção. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare mais uma vez. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, cante. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Oh, meu Pai Todo-Poderoso, nós estamos em Sua presença, meu Deus, nessa noite. E cremos, meu Pai, que através da nossa adoração a Ti, meu Deus, a nossa vida vai ser mudada. O Senhor vai fazer coisas novas em nosso favor, meu Deus. Porque nós sabemos, meu Pai, que conforme nós Te adoramos, meu Deus, o Senhor é capaz de mudar a nossa vida, meu Pai. E é isso que nós queremos nessa noite. E por isso que nós declaramos que o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor é o Senhor em nossas vidas. Se você crê nisso, declare essa canção juntamente comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Se você crê, declare. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, declare isso com toda a sua força. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Declare isso mais uma vez. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Se você puder aí onde você está nessa noite, aplauda Jesus mais uma vez, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a honra. Tem coisas que a gente fala da gente, né? Não é assim? Não sou assim. Eu já falei que sou aquela pastora raiz. Falo que eu sou das antigas, irmãos. Não sou do pastor Tony. Pastor Tony é tremendo, né? Eu falo que dá até vergonha de pregar no altar dele, porque o conhecimento que ele tem da Bíblia, eu não chego nem nos pés dele, com toda a minha vivência. Mas, nós já conversamos sobre isso, ele já me deixou segura, falou, não, deixa Deus te usar, então amém, né? Porque cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, sim ou não? Sim. Nem todos são iguais, né? E aí, desde ontem, eu falando com Deus, para Deus me dar uma palavra, Senhor, o que o seu povo precisa ouvir, Senhor? Me dá uma palavra. Aí eu senti que era para falar uma palavra, e vim preparando isso. Quando chegou já tarde, o Espírito Santo falou para mim, não, isso aí é você que está querendo falar. Não, você não vai falar sobre isso. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Ele falou, na hora, dentro da igreja eu vou te dar. Aí eu sentada ali, eu senti, veio na minha mente, porque é assim que o Espírito Santo trabalha comigo, ele vai conversando comigo. Eu já falei isso para vocês, já expliquei. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser também não tem problema. Cada um sabe a intimidade que tem com Deus. E eu conversando ali, eu falei, eu vou falar sobre Paulo. Senti que vou falar sobre Paulo hoje, sobre a conversão de Paulo. Aí o Espírito Santo falou, não. Quem falou que você vai falar sobre a conversão de Paulo? Você vai falar da sua conversão. Irmãos, então hoje eu vou dar para vocês, eu vou contar a minha história para vocês hoje. Talvez não seja pregação. Nossa, deu calor, irmão. Sobe no altar. Por aqui, filha. Pega aqui, faz favor. Obrigada. Irmãos, então eu quero que vocês se coloquem em pé em reverência à palavra de Deus. Abra comigo Jeremias. Lá do Novo Testamento, o Senhor levou para o Velho Testamento. Jeremias 18, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer com vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou diante da tua presença mais uma vez no teu santo altar, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que não seja eu a falar, mas sim o teu Espírito Santo. Usa-me, Senhor, nas tuas mãos. Sou um vaso de barro, Senhor, e eu preciso do teu azeite, eu preciso do teu óleo, Senhor, e que esse vaso venha transbordar nesta noite, não para a minha glória e nem para a minha honra, mas somente para a tua, Pai, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Que eu me esconda atrás de ti, Senhor, e que teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto que todo mundo conhece, sim ou não? Sim. Bem conhecido, né? Mas eu vou falar um pouquinho dele para mim poder entrar, para vocês entenderem o meu testemunho. E a nossa, até 8h30 o culto, é isso? É isso? É 1 hora de culto, né? É isso? Estou certo?
Eu preciso correr. Porque a pastora Fátima fala um pouquinho mais do que o pastor Antônio. Vou descer, tá, irmãos? Dá licença. Irmãos, nós sabemos que o profeta Jeremias era um profeta chorando. O profeta Jeremias chorava por tudo. Ele chama profeta das lágrimas, porque ele chorava muito. Ele tinha um coração muito transformado, um coração mole, né? Para se dizer assim. Mas ele foi muito usado por Deus. Um dia Deus chega para ele e fala: Jeremias, desce a casa do oleiro. Deus queria dar um recado para ele, mostrar para ele o que ele tinha poder de fazer com o povo que era rebelde, com as pessoas que não ouvem a palavra dele, com as pessoas que Deus está falando: vai para cá, você tem que ir para lá. Aí, irmãos, ele desce na casa do oleiro, né? Deus fala assim para ele: o que tu vês? O que ele estava vendo? Ele estava vendo o oleiro. Aquele tempo acho que era diferente, né? A turma, não sei se mudou o jeito de fazer. Eu nem pesquisei, viu, irmão? Porque eu nem sabia o que ia pregar sobre isso. Não teria pesquisado para falar melhor para você. Mas que eu me lembro, eles sentam, né, numa cadeira, e tem aquele barro, eles vão formando. Vai virando, não é isso? E vai formando o vaso. Mas, irmãos, nós sabemos que se o vaso não pode ter uma trinca. O vaso não pode ter uma pedrinha. Se de repente acontecer alguma coisa, que tem que fazer? Amassar outra vez, bem amassado, tirar tudo que está ali, as imperfeições que estão no meio do barro, e começar a formar tudo outra vez. Sim ou não? Sim. E era isso que Jeremias está vendo. Que o oleiro, ele quebrava o vaso e montava o vaso novamente. Aí o Senhor fala assim para ele: Jeremias, será que eu não posso fazer do mesmo jeito que está fazendo esse oleiro? É assim que eu vou fazer, Jeremias. É assim que eu vou fazer. Amados de Deus, sabe o recado que Deus estava querendo passar? Que o povo naquela época era muito rebelde. O povo, ele seguia do mesmo jeito que eles serviam a Deus. Daqui a pouco eles já estavam servindo outros deuses. Mas quando Deus tem um plano na nossa vida, irmãos, quando Deus olha lá de cima, como chama, irmão? Isso, Fabiano. Quando Deus olha lá de cima, Fabiano, você já pensou quanta gente Deus enxerga? Sim ou não? Amém. Mas ele enxerga uma pessoa especial, que é o Fabiano. Lá de cima ele vê o Fabiano e fala: não, aquele lá é meu escolhido, aquele lá eu quero para mim, então eu vou trabalhar na vida dele. Aí o Fabiano vem para a igreja, tem um encontro com Deus, e Deus está tocando nele, está falando para ele: olha, endireita as suas veredas, eu vou te usar, você vai ser vaso de bênção nas minhas mãos. Mas o Fabiano acha que só vir na igreja ouvir o culto e ir embora tá bom. Eu não estou falando que você faz isso, tá, irmão? Só estou pegando exemplo, tá? Não vai levar mal. Prefere viver um mundo lá fora. Dentro da igreja uma coisa e fora da igreja outra. Não tem muitas pessoas assim? Tem, irmãos. Não é o seu caso, tá, irmão? Bem entendido, vai ficar triste com a pastora. Mas Deus escolheu o Fabiano e Ele quer o Fabiano e acabou. Ele não abre mão, irmãos. Quando Deus escolhe uma pessoa, esqueça, você vai chegar onde Deus quer. Ele vai te amassar, você vai descer 1, 2, 3 vezes da casa do oleiro, Ele vai amassar você, até você estar no ponto que Ele quer, e você ir fazer o que Ele tem para você fazer. É assim que Deus faz. Eu brincava lá na igreja que não é só uma brincadeira, viu, irmão? É uma, nem sei como vocês vão levar isso. Eu estava acostumado com o meu povo, né? Mas eu vou falar aqui também. Eu falo que não tem a máfia. Não tem máfia aí? Nem sei se existe mais, mas não tinha. Se entrava na máfia, podia sair? O que acontecia? Morria. É a mesma coisa no Evangelho. A partir do momento que você teve encontro com Jesus, que você conheceu Jesus, se você sair, você morre. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. É, Deus. Não tem como sair. Pois você conheceu esse Jesus, irmão. E assim foi com a pastora Fátima. Eu conheci, meus pais conheceram Jesus quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. E como eu já falei que eu ia, obrigada. Eu gostava, irmão, de ir na igreja.
Mas eu era jovem, eu jogava vôlei profissional, eu viajava com o meu time, eu não queria ter um compromisso com a igreja. Só que todas as vigílias que eu ia, porque meu pai forçava a gente ia até nas vigílias, tem tempo as vigílias começavam 11 horas da noite, acabava às 6 horas da manhã. Tá? Não era vigília de 1 hora, não, de ali, fazia uma oraçãozinha, depois já estava todo mundo comendo, eu era joelho no chão, e eu lá, chorando, mas lá, joelhada, chorando, mas lá. Mas Deus me via, irmão, mesmo nessa situação. Toda vez que eu ia, vinha o pastor Adolfo, vocês conheceram? O pastor Adolfo foi meu pai da fé. Ele vinha, colocava a mão na minha cabeça e falava: Deus te escolheu. Você é menina dos olhos de Deus. Você vai ser um dia uma serva do Deus Altíssimo e vai levar a palavra dele. Eu falava: eu não quero. Não. Ele tirava a mão minha e falava: eu não quero. Imagine, eu quero ir para o jardim. E tem que ter jardim, meu irmão. Hoje eu não tenho mais, né? Mas na minha época, gente, as mocinhas passeavam no jardim, ficavam rodando aquele tonta lá, paquerando os mocinhos. Quem pegou essa época, cara? Pegou, irmão? Era uma delícia, não era? Não tinha maldade, não tinha malícia, né? Então eu queria isso, eu queria ir no jardim, eu queria ir viajar, eu queria jogar bola, era só isso que eu queria. E queria ir na igreja quando eu quisesse. Mas eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ele jamais vai desviar dele. Glória a Deus. Deus me escolheu e a semente foi sendo plantada no meu coração. Irmãos, aí com o tempo eu fui pegando gosto. Aí eu participava de tudo da igreja. Eu fui presidente de jovens. Tudo que você imaginar eu fazia na igreja. Eu fazia evangelizar na rua, eu fazia culto. Tudo. E era uma bênção. No acampamento, eu estava com 15 anos. Fui no acampamento de jovens, que também é diferente dos de hoje. Ele teve não tinha piscina, ele teve para oração mesmo, era jejum, uns 4 dias que a gente estava lá, só ia jantar à tarde. Você imagina o que Deus fazia num lugar desse? Um monte de jovens orando e jejuando. Vocês não têm ideia do que acontecia num lugar desse. Não era soberbonice, não era palavrão, não era namorador, ficar um namorando o outro, não era nada disso. Era só unção de Deus. Era jovem batizado com o Espírito Santo, jovem que pregava, jovem que tinha visões. Nós saímos do acampamento cheio da unção de Deus. Eu sinto falta disso hoje, irmãos. Hoje, se não tiver piscina no acampamento, o povo não vai. Não é assim? E a piscina tira todo o desejo de ir lá de madrugada. Por quê? Brinca de inteiro numa piscina, se de noite você consegue fazer alguma coisa, quer dormir. Vai querer orar? Mas, infelizmente, hoje em dia está assim, mas amém, né? Cada época a sua época. E cada um vai pagar as suas consequências a Deus, amém? É assim que funciona. E aí, irmãos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Nossa, saí de lá pregando. Nossa, saí de lá. Eu pregava, eu vinha na igreja aqui, que eu era da mocidade aqui nessa época. Eu vinha aqui na igreja. Não tem um ponto na frente do bar lá, acho que tem até hoje, né? E a gente pregava naquela rua, não batia, tocava, tudo católico. Tocava a gente embora, xingava a gente. Chegou dentro do homem, eu orava, o povo caía endemoniado. Eu nem sabia expulsar demônio ainda. E eu orava, olha, irmão, que falta de sabedoria também, né? Mas no entusiasmo, na fé, e a gente ia indo. Irmão, o tempo passou. Conheci o meu marido. Quando eu casei, ele não quis saber da igreja. Por isso que a palavra de Deus, os pastores ensinam para a gente procurar o quê? O namorado dentro da igreja. O jugo, né? Jugo desigual. Mas eu me apaixonei pelo meu marido e não tinha quem tirasse da minha cabeça. E casei com ele, não teve jeito. Só namorei ele, casei com ele. E faz 45 anos que eu estou com ele. E até hoje ele não se converteu. Está vendo? Todo o tempo eu na igreja, sem o meu marido. Com meus filhos, sem o meu marido. Mas é importante que ele não me impede. Isso que é importante. Só, irmãos, que quando eu casei com meu marido, sabe um passarinho quando sai da gaiola? Vocês já viram um passarinho quando está muito tempo preso? E sai de uma gaiola? O que ele faz? Nossa, ele voa e vai embora, né? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me casei, eu achei assim, agora estou livre do meu pai. Meu pai não vai mais me obrigar a ir para a igreja, né? Eu vou para a igreja se eu quiser. Eu vou conhecer um mundo que eu não conhecia. Eu fui conhecer o carnaval, que eu não conhecia. Eu fui aprender a beber, que eu não bebia. Só fumar, que eu nunca fumei, meu irmão. Mas eu bebia. E eu ia para forró, eu ia passear com meu marido, ia na igreja. E aos domingos eu estava dentro da igreja. Porque eu aprendi com a minha mãezinha que para a gente nunca sair debaixo
das mãos de Deus, porque Deus não tira a mão de ninguém, somos nós que saímos debaixo da mão dele. Então minha mãe falava, vai pelo menos domingo na igreja, então eu ia. Sabe aquele católico que vai de domingão na igreja? Era eu. E fiquei assim, irmãos. Dava o meu dízimo na igreja, que eu aprendi a dar. Dava o meu dízimo na igreja. Aí eu comecei, eu ficava 6 meses na igreja, 6 meses fora da igreja. Então eu ficava uma época na igreja, e trabalhava na igreja, e fazia festa, e arrecadava dinheiro daqui, arrecadava, trabalhava com o jovem. Daqui a pouco eu estava no mundão. Eu fiquei assim. Até, irmãos, meus 30 anos, 33 anos, até os meus 33 anos, porque assim, dos 20, 13 anos eu fiquei desse jeito, não firmava com Deus, não queria mais compromisso com Deus, mas Deus tinha o quê? Me escolhido. Amém. Viu? Glória a Deus. Não tem jeito. Daí eu queria muito, ainda antes disso, mesmo todo esse jeito, eu fiz o último acampamento. Foi lá no Paredão Vermelho, com um jovem, já era casado, mas assim mesmo tomava conta do jovem lá, e eu pedi lá naquele acampamento, veio um profeta, e na última noite Deus falou que tinha se agradado de nós, que podia pedir o que a gente quisesse, que Ele ia nos dar. Irmão, sabe que eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero ninguém, eu quero uma menina, minha filha, porque eu tinha 2 meninos, e o meu marido queria muito uma menina. Eu falei, me dá uma menina, Senhor. E o primeiro nome que eu achar na Bíblia vai ser o nome dela. E aí eu procurei na Bíblia, veio Miriam. Falei, vai ser o nome da minha filha. Esse nome ficou guardado 4 anos dentro da minha Bíblia. Quando eu me engravidei, nasceu o plorado do meu marido, não troque o nome. Não troque o nome, porque foi Deus que deu, porque ele tinha mania. Escolhi o nome e ia lá e apanhava outro. Daí dela ele não trocou, porque quando fala de Deus, mesmo ele não estão indo, ele sabe, ele respeita, ele sabe como é a mão de Deus. E aí ela veio, a Miriam. Só que quando ela estava na minha barriga, eu fui numa igreja com o meu irmão e o pastor falou assim para mim, olha, mandou eu levantar, falou, olha, sabe você aí? Deus mandou falar que Ele te deu o que você pediu, como um presente. Mas ai de você se você não voltar e fizer a obra dele. Eu falei, por que eu vim nessa igreja? E eu sei que Deus fala, irmãos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas Deus fala. Olha, sinceramente, eu falo assim que eu sou uma pastora que tenho muito medo. Deus é ruim? Não, Deus não é ruim, mas Ele é o justo juiz. Aleluia. Nada escapa dos olhos do nosso Deus. Ele é justiça, Ele é amor, mas Ele é justiça também. E aí, irmãos, falei, meu Deus, já veio para mim, eu também deve ficar bravo. Às vezes eu até corria dos profetas, porque eu não queria, porque eu já sabia que Deus ia puxar minha orelha. Só que quando a Miriam estava ela nasceu, quando foi em 2000, a Miriam já estava com 5 aninhos, eu estando assim, não firme na igreja, se crê de meia boca, que a gente costuma dizer, eu fui levar meu filho, tanto o Ricardo, que esse aqui é meu filho, a Miriam e o Vitor, fui levar eles num acampamento lá em Goiás, da igreja. O meu filho Vitor era da Palavra de Cristo, era o único que saiu da Quadrangular, que foi para a Palavra de Cristo. Conheceu o filho do pastor lá, pegaram amizade, fizeram uma boa amizade, e ele gostava e eu também não impedia. Portanto, era estar na igreja. Eu não estava tão firme, mas meu filho estava, o Vitor estava. Aí, irmãos, fui lá levar, e quando nós voltamos, foi uma bênção. Eu vi meu filho numa sala de aula reunida dos jovens, ele pulava desse tamanho, de unção. Aquele lá só queria namorar. O Ricardo já ficava pegando as gatinhas lá, que as meninas ficaram tudo, quando vai jovens de fora, acho que ficaram tudo. E aquele lá era, né? Mas o Vitor não. O Vitor foi para buscar Deus. O Vitor foi para buscar a presença de Deus. Aí, irmãos, eu preciso correr. E aí, irmãos, quando nós voltamos, o pastor da igreja dele, vamos orar, né? Para entregar essa viagem para Deus. No que ele sentou assim, meu filho falou, Vitor, deixa eu orar para você. Ele falou, nossa, Vitor, eu vi um clarão que desceu sobre você. Eu falei, nossa, meu filho vai ser muito usado por Deus, porque é um orgulho para uma mãe, né? O filho está dentro da igreja fazendo a obra, não está por aí fazendo coisa errada, sim ou não? Sim. E eu fiquei feliz. Isso foi em fevereiro de 2000. Quando foi em abril, às 3:30 da tarde, meu filho Vitor faleceu.
Eu desci na casa do oleiro. 15 anos, meu filho. Desci na casa do oleiro. Só que Deus me avisou, irmãos. Deus me avisava, eu que fui rebelde. Você pensa que vocês verem essa pastora hoje aqui ter essa intimidade com Deus, que eu era assim? Eu não era. Eu era rebelde, irmãos. Por isso que quando chegar, fulano é rebelde, eu procuro ajudar. Porque eu sei o que é. Eu já passei por isso, por essa rebeldia, por essa teimosia. Só que eu senti o que Jeremias viu lá. Eu desci na casa do oleiro. Deus me amassou. Deus pisou em mim aquele dia. Foi difícil sair desse, como eu falo, desse esmagamento de Deus. Mas Deus me avisou, porque eu falo isso porque eu passei por isso. Deus não faz nada sem avisar. Viu? Tudo que Deus faz, Ele nos avisa. Você sabia disso? Pense que Deus vai fazer alguma coisa para você e não vai te avisar antes, não. Ou Ele avisa através da palavra, ou Ele avisa através de sonho, ou Ele avisa através de visão, ou Ele manda outros profetas. Vem falar contigo. Mas muitas vezes os nossos ouvidos espirituais não estão abertos para ouvir a voz de Deus. E a gente teima, porque o pecado faz a cegueira espiritual, faz a gente ficar com nossos ouvidos surdos para Deus. A gente não ouve, a gente não vê. Por quê? Porque o pecado impede a gente de ver as coisas celestiais, as coisas de Deus. Irmãos, eu sonhei antes do meu filho. Eu sonhava com um caixãozinho branco, pequeno, descendo na cova, e eu chorando. Como ele era lacrado, eu achava que era Miriam, porque ele era pequenininho, a única pequenininha era Miriam. E eu falava, mãe, será que vai acontecer alguma coisa com a Miriam? Outra vez eu sonhei que eu já tinha enterrado a Miriam no meu sonho. Eu não via que era ela, mas no meu sonho eu achava que era ela. E eu chorando na casa da minha mãe, porque eu tinha perdido meu filho. E aí um dia eu falava com a minha irmã Vera, que trabalhava na minha casa, que ela me ajudava. Falava, Vera, cuida bem da Miriam, tranca os portões, não deixa a Miriam sair. Eu não tinha preocupação, a minha preocupação era em cima dela. O medo de perder ela. Porque o Vitor era um menino bom. O Vitor era um menino que 10 horas estava dentro de casa. Se eu atrasar 5 minutos, ele me avisava. Mãe, estou atrasado por causa disso, já estou chegando. Um menino que não tinha quem, não gostava, porque ele morreu, não é, porque ele morreu, ele era. A Miriam não é tão boa que nem o Vitor. E o Ricardo também não é tão bom que nem o Vitor. O Vitor é especial, não que eles são ruins, mas o Vitor é um menino especial. Irmãos do céu, pense numa mulher que sofreu no ano 2000, não desejo nem para o meu pior inimigo. E aí eu chorava, eu falava, Senhor, que o Senhor não me arrancou. Tirasse a minha vida, Senhor. Eu sou pecadora, eu não queria compromisso contigo. Mas, pastora, foi Deus que recolheu seu filho? Palavra de Deus fala que não cai uma folha d'água se não for. Pelo poder, talvez ele fosse morrer também se eu estivesse na igreja. Só que eu estava fora. E aí eu senti o remorso, senti a culpa, senti a dor, senti o peso da morte do meu filho sobre mim. Aí eu comecei a achar assim, falando, não. Deus, de uma forma e de outra, eu desci da casa do oleiro. Irmãos, eu sofri, olha, vou falar o português, que todo mundo falou, pão do diabo amassou. Eu saía da minha casa, eu ia no cemitério, eu ficava deitado em cima daquele túmulo, eu queria arrancar meu filho de lá, eu via meninos igual meu filho, eu parava na rua achando que era ele. Sabe, se falasse assim, suba lá no prédio e pule de lá que seu filho volta, eu subi, pulava, irmãos. Foi terrível, foi terrível. O ano de 2000 eu não desejo assim, gostaria que apagasse da minha vida. E naquele cemitério da saudade, você vê o que foi de jovem. Acho que tinha mais de 600 jovens lá naquele cemitério. E cantaram aquele hino, como que é o hino mesmo, Miriam? O hino da vitória? Vocês conhecem o hino da vitória? Você pode cantar um pedacinho, por favor? Cantaram esse hino no velório do meu filho. Eu fiquei traumatizada com esse hino. Durante acho que uns 10 anos eu não queria que tocasse hino na igreja. Eu não deixava o povo cantar esse hino na igreja, porque doía na minha alma. Mas isso o Senhor já me curou também. Não tem problema. Irmãos,
quando Deus escolhe, está escolhido. De uma outra, ele trabalhou na minha vida dessa forma, ele vai trabalhar na sua vida. Não, cada Deus trabalha de uma forma. Na minha foi a forma que ele encontrou, foi a forma que ele me morreu. Que ele falou, agora você vai chegar onde eu quero. Irmãos, eu fui para a igreja rastejando. Eu cheguei na igreja rastejando, irmãos. Que a minha vida era gritar dia e noite querendo meu filho de volta. Esse aí, ó. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasei para Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te der. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Glória a Deus. Foi esse hino que cantou. Nossa, esse hino ficou muito marcado na minha vida durante muito tempo. Doía quando eu via. Irmãos, aí um dia em agosto de 2000, eu não aguentava mais sofrer. Tem que fazer uma coisa? Eu vou me matar. Eu vou no rio e vou morrer do jeito que meu filho morreu. Eu vou sofrer do jeito que ele sofreu. E saí da minha casa às 7 horas da noite e fui andando pro rio. Ninguém sabia. Saí escondido em casa. No meio do caminho, o Espírito Santo falava para mim, vai na igreja tal. Não era para lá, não vou falar o nome da igreja. Então, eu falava, não vou na igreja nenhuma, não quero saber mais dessa igreja, Deus é ruim. É isso que eu falava, se Deus é ruim, tirou meu filho, não quero saber. Eu vou no rio, vou tirar minha vida. No meio do caminho, o Espírito Santo falava, vai na igreja tal. Eu falava, não vou, o que eu vou fazer lá? Vai na igreja tal. E o Espírito Santo na minha cabeça, tá bom, eu vou. Mas se eu chegar lá, não acontecer nada na minha vida, eu saio de lá e vou para o rio. Essa igreja, irmãos, eu tinha passado para frente do carro, na Santa Teresinha, e ela tinha aberto no domingo, tinha sido a inauguração dela. E esse dia era um dia de agosto, uma quinta-feira. Eu falei, mas você está mandando ir lá porque a igreja está aberta? Fui lá, a igreja estava aberta. Um barracão enorme. Não tinha ninguém dentro, porque a igreja estava começando. E eu sentei no último banco, irmãos. Que culto lindo, não tinha ninguém dentro da igreja. Mas pense que culto, irmãos. Que culto mais lindo. Eu chorei o tempo inteiro, chorava de soluçar, de querer rasgar a alma. Quando acabou o culto, o pastor veio falar comigo. Ele falou, o que está acontecendo? A senhora só chora. E eu contei minha história para ele.
Aí ele falou para mim, não, vou levar a senhora embora. Aí eu sei que esse pastor foi uma bênção, um anjo de Deus na minha vida. Fiquei 15 anos nessa igreja, irmão. Faz pouco tempo que eu voltei para a Quadrangular. Acho que faz 10 anos que eu voltei para a Quadrangular. Eu fiquei 15 anos nessa igreja. Esse pastor me carregou no colo. Esse pastor ia me buscar em casa. Se eu não tivesse, ele e a esposa dele, se eu não tivesse tomado banho, eles esperavam, eles iam mais cedo. Eles me acompanharam até ele ver que eu já estava isso, mais forte. E quando eu comecei a ir, um tempo, eu comecei já a trabalhar na igreja. Irmãos, quando eu estava na meia boca, o pastor falava assim para mim, Fábio, você não quer ir para a igreja? Eu não sou faxineira, eu não vou ir para a igreja não. Olha que soberba, irmãos. Fábio, você quer ser diaconisa? Eu não, diaconisa é para velho. Desse jeito eu fazia. Não queria nada, irmão, tudo era para velho, só queria trabalhar com jovens. Eu achava que eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, para mim eu esqueci que já era casado, né? Já tinha 2 filhos na época. Quando eu voltei para a igreja, o pastor falou, Fátima, estou precisando de alguém para ir para a igreja. Olha eu aqui, ó. Eu e a Celanise, lembra-me? 5 aninhos, eu e ela íamos para a igreja. Irmão, como nós limpava a igreja, como eu limpava a igreja com amor. A água da igreja parava tudo aqui, todo sacrifício para tirar, para a gente tirar com alegria. Eu e ela só, e a Miriam. Aí passou o tempo, Fátima, você quer ser diaconisa? Quer? Fui ser diaconisa. Aí depois passou e falou assim, Fátima, quer ser diretora dos diáconos? Quero, fui ser diretora do diácono. Fátima, quer ser presidente do grupo de mulheres? Quero, fui ser presidente do grupo de mulheres. Fátima, vai fazer teologia, eu vou levar você a pastora. Olha, irmãos, como Deus está trabalhando na minha vida, mas eu tive que descer lá embaixo, começar do primeiro degrau, porque ninguém começa daqui de cima. Quem começa daqui de cima cai rápido. Você tem que começar lá de baixo, limpando a igreja. Deus mostrou isso para mim. Irmãos, durante 7 anos eu chorei lágrimas de sangue pelo meu filho. Um dia eu estava na igreja, aí veio um jovem pregar, e o jovem falou assim, você aí, ó. Eu olhei do lado dele, é você mesmo. Falei, eu? É, se coloque em pé. Falei, pois não. Ele falou, Deus está mandando falar para você que hoje Ele está tirando suas vestes de luto. Você nunca mais vai chorar pelo seu filho amado. Acabou, irmão. Foi como se tirasse aquela dor, aquele remorso que eu sentia com a mão. Lógico, quando eu lembro, eu choro, né? Porque é filho. Mas falar que eu choro todos os dias, que eu fico aí lamentando, não. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho um objetivo, eu vou morar no céu. Vou contar um segredo para vocês. Eu vou morar no céu, sabe por quê? Eu quero encontrar com meu filho que está lá. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Eu preciso dar um couro nele. Ele foi escondido no rio, ele precisa apanhar. E se eu não for para lá, não vou conseguir. Brincadeira, irmãos. Mas eu tenho esse objetivo, eu quero ir para o céu. Porque eu sei que meu filho está lá. E eu vou encontrar com meu filho. Irmãos, sabe o que eu quero dizer nessa palavra para vocês? Não negue, não deixe de fazer aquilo que o Senhor te ordenar. Porque de uma forma ou de outra, você vai fazer a obra dele. Viu? Vai, a turma fala, Deus não faz pela dor. Faz. Faz sim. Isso é coach de hoje em dia que fala que Deus não faz nada. Faz sim. Faz. Se Deus te escolher e você não querer fazer a obra dele, de uma forma ou de outra, você vai chegar onde Ele quer, seja pelo amor ou seja pela dor. Se Ele te escolheu, está te escolhido. Amém? Só, irmãos, que tem uma coisa, eu poderia ter rejeitado, sim ou não? Continuado no meu sofrimento, mas eu abri o meu coração, Ele me deu esse livre-arbítrio. Eu senti que eu só ficaria viva se eu fosse para a presença de Deus. Com isso, irmãos, eu quero contar um testemunho, porque acho que já está na minha hora, né? Eu quero contar um testemunho de um casal de pastores. Esse testemunho é verídico, viu? Havia um casal de pastores e eles passando por uma rua. E isso só acontece com os casais de pastores que têm muita intimidade com Deus, que tem o mesmo objetivo, tem o mesmo desejo. E esse casal era muito unido. Eles eram muito tementes a Deus, muito usados por Deus.
Ele passando numa rua, ele tinha um andarilho sentado na calçada. Aí ele falou assim, o Espírito Santo falou para o pastor: pega aquele andarilho e leva para sua casa. Ele parou, olhou para a esposa. Aí a esposa olhou para ele e disse assim: Deus falou com você, ele falou comigo? Ele falou: mas o que Deus falou com você? Mandou a gente pegar aquele andarilho e levar para casa. Ele falou: Deus falou comigo isso também, para a gente pegar esse andarilho e levar para casa. Irmãos, o casal do pastor obedeceu a Deus. Pegou aquele andarilho e levou para sua casa. Chegando na sua casa, Deus falou assim para ele: olha, agora você vai dar um banho nele. Esse andarilho se chamava João. Você vai dar um banho, João. Você vai pegar o seu melhor terno, o seu melhor perfume, o seu melhor sapato e vai pôr em João. E assim ele fez, deu banho, João tomou um banho, vestiu um terno bonito. João não estava entendendo nada, ele só estava gostando, né? Porque até então ele estava na rua, agora já estava tomando banho, bonitinho, com um terno bonito, sapatinho bonito no pé, todo cheiroso, barba feita, cabelo penteado. E a esposa de Deus falou: vai lá, faz um banquete para João. Você vai pegar tudo que você tem na sua despensa, o melhor, e vai servir para João. E assim a esposa pastora fez um banquete para João. João não estava entendendo nada, mas estava feliz, bonito, bem arrumado, e uma mesa farta na frente dele. Quando chegou na hora de ir para o culto, Deus falou: agora você vai levar João para a igreja. E assim o pastor fez. Diz esse testemunho que essa igreja é uma igreja muito grande, uma igreja de pessoas da poder aquisitivo alto. Lá dentro só tinha médicos, doutores, pessoas bem de vida. Diz que era uma igreja muito grande, estava muito cheia, uma igreja muito bonita. E João ficou acanhado. João era um andarilho, irmãos. João ficou acanhado. E João sentou no último banco, com vergonha daquele povo. E o culto começou. Diz esse testemunho que aquela noite o pastor pregou como há muito tempo não pregava. Diz que uma mensagem que abalou aquela igreja. E João lá, quietinho no último banco. E aí Deus, quando terminou, acabou a mensagem, o Espírito Santo falou: pastor, faz o apelo. Vê se alguém quer aceitar a mim como seu salvador. Ele falou: não tem necessidade disso, o povo aqui tudo já é convertido, não tem necessidade. E o Espírito falou: faz o apelo. Mas Senhor, o povo já está convertido, Senhor, faz o apelo. Aí ele fez. Falou: tá bom, Senhor. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvador? Ninguém se mexeu. Aí ele falou para o Espírito Santo: não falei, não tem ninguém. Faz o apelo novamente. Ele novamente fez o apelo. Ninguém. E ele teimando com o Espírito Santo: está vendo? Não tem ninguém. Faz o apelo outra vez. E ele fez. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvador? Diz que quando ele olha lá no fundo da igreja, João levanta chorando. Diz que João chorava. Ele olhava para frente, chorava. Diz que ninguém estava trazendo João, ninguém segurando na mão de João. O andarilho que ninguém dava nada por ele, estava dentro da igreja chorando. Diz que João saiu no corredor daquela igreja grande, que dava 3 passos para frente, olhava e chorava, dava mais 3 passos para frente, olhava para o altar e chorava. O pastor não estava entendendo nada, mas que tanto João chora. E João vindo, e quando João chega no altar, diz que João cai da unção. Diz que o corpo de João pulava naquele chão. E quando João volta, e o pastor sem entender nada, diz que ele olhava para os lados e procurava: cadê? Onde está? Cadê o que, João? O que você está procurando? Onde está aquele homem de branco que dizia: vem, João, eu te amo, João. Vem, João, eu te escolhi. Eu vou fazer de você uma nova vida, João. Vem, porque hoje eu marquei o encontro contigo nesse lugar. Irmãos, esse testemunho é verídico. Esse homem, esse pastor veio de uma igreja aqui da Vila Resende, Catedral da Bênção. Irmãos, é verdade esse testemunho. Esse João prega, ele virou um grande pregador que prega muito afora. Você sabe que o
Senhor quis mostrar para essa igreja? Aquela igreja era uma igreja grande, cheia de dinheiro, cheia de pessoas estudadas, mas o Espírito Santo não estava mais habitando lá. Sabe o que o Senhor mostrou para aquela igreja? Que se for preciso, Ele tira as pessoas da rua e traz para dentro da igreja. Ele coloca no seu lugar, Ele coloca no meu lugar. Porque a igreja não pode ser fria, a igreja tem que ser avivada, a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo, a igreja tem que dar glória a Deus, tem que dar aleluia. O Senhor adora quando nós damos aleluia a Ele, quando nós glorificamos a Ele. E o Senhor faz isso, irmãos. O Senhor trouxe aquele homem, o andarilho, que ninguém dava nada, que muitos passavam e cuspiam nele, para dentro da igreja. Colocou no altar onde que muitos daqueles poderiam estar. Mas quando nós rejeitamos aquilo que o Senhor tem para nós, Ele coloca outro no nosso lugar. Ele vai no prostíbulo, Ele vai onde for preciso, Ele pega advogado, Ele vai pegar os prisioneiros, os assassinos e traz, transforma, limpa, purifica e enche do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que nessa noite essa palavra fica no coração de vocês. Eu só fui transformada verdadeiramente através do sofrimento. Eu nasci de novo quando meu filho foi embora. De lá para cá eu nunca mais larguei das mãos do Senhor. E cada vez mais eu quero compromisso com meu Deus. Porque eu vou morar no céu. Eu falo isso. Eu falava na minha igreja: vocês querem ir para o céu? Fica do meu lado. Vocês vão para o céu. Só fica comigo que quer ir para o céu, irmãos. Viu? Deus não é um Deus de brincadeira. Viu, irmãos? Hoje a gente prega um Jesus muito bonzinho, um Deus muito bonzinho, e Ele é. A palavra de Deus fala que Ele é amor, mas Ele também é justiça. Glória a Deus. Amém? Então, veja o que Deus tem para você, porque eu tenho certeza que Deus tem falado com vocês. Pastor Tony é uma bênção. Veja o que Deus tem preparado para vocês e coloca a mão no arado. Jesus já está voltando. Daqui a pouquinho nós já vamos embora dessa terra. E o que nós vamos deixar registrado aqui diante de Deus? Quando você chegar diante de Jesus, Fabiano, sabe o que o Senhor vai falar para você? Apresenta as suas mãos. É isso que o Senhor vai falar. Apresenta as suas mãos. Sabe o que tem nas suas mãos? As obras que você fez aqui. Se ela estiver vazia, não tiver nada em suas mãos. Por isso, irmãos, eu convido vocês a arregaçar a manga aqui com o pastor Tony. Eu não estou podendo dar todos os cultos, porque eu estou trabalhando, mas eu estou querendo parar de trabalhar, porque nem sei porque eu estou trabalhando tanto, acho que para esquecer um pouco da minha igreja lá. Eu não estou, daí eu não fico pensando na minha igreja, né? E daí eu culpo a mente com outra coisa. Mas arregace a manga, ajude o pastor Tony, chame gente para vir para essa igreja, gente. Sabe quem chama ovelha? É as ovelhas, não é o pastor. O pastor cuida das ovelhas. O pastor cuida das feridas das ovelhas. Mas quem chama as ovelhas somos nós, ovelhas. Ovelha já é ovelha. Trabalhe, irmãos, arregace a manga. Ajude o pastor Tony. Sabe, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, participe das coisas. Venha no grupo de mulheres, venha no grupo de homens, traga seus filhos. Sabe, ajude, arregace a manga, irmãos. Viu? Pastor Tony e a pastora Carol são uma bênção. Viu? Regaça a manga, não fale não. Sabe, fale, pastor, eu estou aqui, nem que ele não te chamou, pastor, eu senti de Deus, eu quero trabalhar na obra, eis-me aqui. O que eu posso fazer para ajudar? Viu? E eu tenho certeza, irmãos, se vocês se unirem, o pastor Tony vai comprar não só esse terreno, vai comprar outro e vai construir uma catedral aqui também. Quem crê nisso? Então, amém. Glória a Deus. Irmão, se coloque em pé. Eu vou fazer um apelo. Ai, o pastor Tony não faz isso, não, eu vou fazer. Eu não posso não fazer, irmão. Se o Espírito Santo manda, tem que fazer. Amém? Todos aqui já aceitaram Jesus? Todos? Não tem ninguém que quer aceitar Jesus ou reconciliar com Deus nessa noite? Ah, pastor, eu estava meio afastadinho, não estou muito firme com Deus.
Sabe, irmão, a única coisa que apaga o nosso nome do livro da vida é o pecado. Viu? A única coisa que apaga o nome nosso no livro da vida é o pecado. Então aí você precisa reconciliar. Se você fez alguma coisa errada lá fora, eu já pedi perdão para Deus, mas tem que aceitar Jesus novamente, tem que reconciliar com Deus, para que o seu nome novamente seja escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Se tiver alguém que quiser vir aqui na frente, nós vamos orar. Enquanto esse irmão vai cantar um hino, feche teus olhos. Deixa Deus trabalhar no seu coração nessa noite. Se tudo está difícil, Sim. a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Levante seus olhos, olhe para o céu, levante seus olhos. Tem promessas de Deus, vence o mal. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Pai, eu obedeci a tua voz e dei o meu testemunho como o Senhor quis. E eu tenho certeza, Pai, que vidas aqui foram tocadas. Vidas aqui são escolhidas por ti. Vidas aqui, Pai, o Senhor olhou para o planeta Terra, para o globo Terra, e viu cada um de nós diante da tua presença e disse: essa é menina dos meus olhos, ninguém toca. Pai amado, eu sei que aqui tem frutos, tem vida para dar muitos frutos aqui dentro. Vidas que foram escolhidas para ser missionários, para ser obreiros, para ser diáconos, para ser músicos, para ser cantores, Pai, para ser intercessores. Ah, Jesus de Nazaré, mas a nossa vida, o nosso cotidiano está tão difícil, Senhor. As lutas do dia a dia muitas vezes nos impedem, Senhor, de chegarmos até Ti como o Senhor quer. Mas nessa noite eu quero, com a autoridade que o Senhor me deu, toda a força contrária, todo o poder das trevas que tem impedido esse povo de chegar diante de Ti como o Senhor quer, que toda frieza, que todo mal, que toda doença, em nome de Jesus, bate em retirada agora em nome de Jesus. Pai, começa a derramar o Teu Espírito Santo neste lugar. Começa a encher os azeites, Pai. Enche os azeites nessa noite, Pai. Toca, Senhor, nos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, apresenta. Em nome, pode abraçar a sua esposa. Em nome de Jesus, Pai. Aqui está esse casal, Pai. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor tem planejado para eles, mas o Senhor me mostra, Senhor, que há uma grande obra na vida desse casal, que o Senhor escolheu para fazerem juntos a Tua obra, Pai. Então eu te peço que o Senhor venha quebrar toda a força contrária, todo espírito contrário, espírito de briga que tem entrado no meio desse casal para destruir. Em nome de Jesus seja repreendido, Pai. Que a Tua bênção, que a Tua unção desça sobre ele nessa noite de uma forma sobrenatural, Pai. E quando eles acordarem amanhã, eles vejam que eles estão diferentes, com um desejo enorme, Pai, de fazer a Tua obra, de crescer diante de
Ti, Pai. Oh, Jesus de Nazaré, eu te peço, guarde e protege esse casal, oh Pai. Oh, Jesus querido, em nome de Jesus, ó Deus, vai trabalhando na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Jesus, enche o teu povo. Abra a boca, irmãos. Abra a boca, começa a falar com o Senhor. Fala com Ele, fala para Ele, conta para Ele onde está as tuas dores. Fale para Ele, não tenha medo, não tenha vergonha. Abra a tua boca, fala: Senhor, eis-me aqui o que o Senhor tem preparado para mim, o que o Senhor quer de mim, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu azeite. Enche-me, Pai. Oh, Jesus, toca no coração desse povo. Quebranta, Senhor, esse povo, Pai. Mostra para esse povo que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, que o Senhor não mudou, Pai. Oh, Jesus, aleluia. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. E tenha fé, a fé de Abraão. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. E tenha fé, a fé de Abraão. Glória a Deus. Nós passamos 5 minutos já, irmãos, mas eu quero fazer uma coisa antes de encerrar. Quem sente que tem um chamado de Deus aqui? Quem sente? Vem para frente, irmãos. Você que sente. E você não sente, tem o desejo, vem para frente também. Pastor, eu tenho uma vontade de trabalhar nova, mas alguma coisa me impede. Vem para frente, irmãos, vem. Vou convidar vocês a ajoelhar. Vocês não vão ajoelhar diante de mim. Vocês vão, se vocês puderem. Se não puderem, fica de pé. Joelho diante desse Deus. Se humilhe. Porque quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos em sinal de humilhação diante de Deus. Você, povo, estenda suas mãos para cá. Vamos orar para essas pessoas. Oh, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão essas vidas que sentem que tem um chamado, Pai. Que o Senhor tem um propósito na vida. Pai amado, então eu te peço nesta noite que o Senhor abra, Senhor, a mente espiritual e ouvidos espirituais deles, para que eles entendam o propósito que o Senhor tem na vida de cada um, para aquilo que foi chamado, e que eles coloquem a mão no arado, Pai, e não olhem para trás, porque nós sabemos que o chamado não é fácil, mas quando nós estamos contigo, nós vencemos, Pai. Então eu te peço agora, Senhor, vai, Senhor, derramando, vai derramando a tua unção, Pai, vai derramando, Senhor, a tua unção na vida desse povo, Pai, em nome de Jesus, oh Pai, derrama, Senhor, vai enchendo, Pai, vai enchendo essa vida, perdoa os falhos, perdoa os pecados, Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, esses valores que adoramos, Pai, Coração quero que me se perca, desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim antigo. se coloquem em pé. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
vai vir muitos empecilhos. Porque diante de Deus, vocês aceitaram o chamado que Deus tem para vocês. O inimigo, ele não descansa. Então ele vai colocar impedimento, ele vai colocar pedra nos seus caminhos, mas vocês sabem que tudo é uma armadilha do inimigo para parar vocês. Vocês levantaram hoje diante de Deus dizendo: Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para mim. Vocês estão levantando hoje a bandeira do Evangelho como um soldado. O nosso general é Cristo, mas nós somos um soldado da frente de batalha. Viu? Mas não desista, sabe por quê? Porque a vitória e a coroa que nós temos para receber é tremenda quando nós formos morar no céu. Então levante sua mão para vocês ali na frente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu aceito o chamado que o Senhor tem para mim. E prometo, Senhor, ser fiel até a morte, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês podem hoje, vocês vão vir dançar. Não vão corredores, a pastora eu quero trabalhar. Vamos orar. Viu, irmãos? Vocês vão ver, é muito bom. Amém. É um trabalho doloroso, mas é um trabalho muito bom. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos embora para casa abençoado? Em nome de Jesus? Vamos fazer uma oração de agradecimento? Feche seus olhos. Pai de amor, Deus de bondade, Jesus de Nazaré. Obrigada, Jesus. Obrigada por essas vidas, Senhor, que se colocaram, Senhor, e aceitaram o Teu chamado. Como é bom, Senhor, saber que tem pessoas que querem continuar guerreando. Porque uns vão, outros vêm, e assim é a vida. E o Senhor vai escolhendo, o Senhor vai edificando. Depende deles agora, Senhor, de buscar mais a Tua presença, de orar mais, de ler mais a Tua palavra, de ter mais comunhão contigo, Pai. E o resto fica por Tua conta, Deus, encher do Teu vaso, encher do Teu azeite. Pai, todos que estão aqui, Senhor, são Teus escolhidos. E todos um dia vão morar na glória contigo, Pai. Isso que é maravilhoso, Senhor. Então eu te peço que o Senhor dê um resto de semana abençoado a todos. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Nos guarda, nos proteja, Senhor. Em nome de Jesus. E que possamos continuar firme e forte diante da Tua presença. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém, Jesus. Amém. Irmãos, só falar uma coisinha. Quando eu pedi a Miriam para Deus, eu falei para mim, ela veio do jeitinho que eu pedi, irmãos. Moreninha, que nem meu marido. Puxou pro pai, né? Baixinha. E eu falava pro Senhor que eu canto bem. Vocês querem ouvir eu cantar um dia? Eu canto bem. Não fica ruim dentro da igreja, essa pastora cantar. E aí eu falava pro Senhor, dá minha filha com o dom de canto, acho tão lindo quem canta. E ela veio, irmãos. Veio do jeito que eu pedi. E hoje ela canta, hoje ela está meio assim, né? Está meio envergonhada, porque lá na nossa igreja, há 10 anos cantando só com playback. E agora ela está tendo dificuldade com o violão. Eu falei, vai fazer aula. Mas a gente trabalha muito, fica difícil, né, irmão? Tem tempo para tudo, né? Mas eu amo ver minha filha cantar, me perdoe. Aí ele canta muito. Mas a minha filha não fica atrás, tá bom? Amém, irmãos? Levanta suas mãos para o alto. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estão sobre todos vós, hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz.